Aqui é o seguinte, a ideia, né, a câmera vai estar gravando aqui o tempo todo, né, a nossa conversa, que a ideia é justamente, por exemplo, isso mesmo vai para o YouTube, tipo, é como se fossem uns bastidores, né, e aí que vai entrar o lance do conteúdo, né, você falando dessa masculinidade, as fotos, vai ser assim, você falando, eu vou estar clicando, fazendo foto, em alguns momentos falar, não, vamos, agora faz uma aqui olhando para mim, parado, posado mesmo, né, eu vou guiando você, né, dentro dessa nossa conversa e dentro de fotos. Daí, às vezes eu não vou estar olhando para você, às vezes vou estar na colinha das perguntas aqui, ou às vezes mexendo na câmera e tal, você pode continuar à vontade falando, às vezes mesmo eu não olhando para você. E aí, alguns momentos, e você mesmo fala, ó, agora vamos fazer uma foto no altar, vamos fazer. Às vezes, se eu mesmo não sugerir, você fica à vontade para sugerir alguma coisa que você acha importante para você. Né? Assim como também, é o que eu estou falando para todos os personagens, fica livre no sentido de me corrigir e às vezes em alguma pergunta, pô, isso eu não acho legal você falar para mim. Mesmo eu e você, no caso, você está no projeto, no perfil justamente onde eu também me encaixo, por ser gordo, por ser branco, hétero, né? A gente tem o mesmo perfil, mas às vezes, por exemplo, tem coisas que às vezes eu lido bem para você, às vezes você não vai se lidar. Se eu fizer às vezes alguma pergunta, você me corrija, tipo, eu vou publicar essa correção, porque eu acho que assim, eu tenho que aprender, que às vezes a minha experiência não é a mesma, né, que a sua, e principalmente com os outros personagens, por exemplo, negro, gay, assim, às vezes eu fiz as perguntas, tipo, não é assim, deixa eu explicar. Assim como também teve jeito, não, é isso aí mesmo, pode falar desse jeito. Daí você fica também à vontade em me corrigir, ou falar, não, eu não gosto disso daí, nem quero falar, vamos, às vezes a liberdade é toda sua. E aí, pra gente começar, né, você se apresentar, seu nome, né, o que você faz, o que você é, o que você quiser falar, né, de tudo que você faz. Você tem um lugar que você quer? Não, pode já. Aqui é a apresentação, daí a gente vai soltando, fazendo. Pode ser virado pra cá. Pode ser. A luz ficou melhor? Pode, o flash aqui já vai me ajudar, dele já ajuda. Fica à vontade. Pode apresentar. Eu sou Charles Miller, eu sou ator, escritor e... o que mais que eu posso falar? Eu sou um bandista, sou gordo e eu não sei definir, se eu sou homem, vamos dizer assim, eu não sei definir essa masculinidade. É isso que eu posso falar. Ah, legal você até falar isso. É bacana falar. Daí então, né, tipo, mesmo você tendo essa dificuldade, né, a primeira pergunta é justamente essa: o que é ser homem? Né, para você é homem por quê? Né, o que é ser homem? É uma pergunta difícil, assim, eu não sei... Eu não sei responder ela muito bem ainda. Eu acho que eu tive um pouco referencial, vamos dizer assim, masculino na minha vida, assim. Eu tenho muitas tias, eu fui criado pela minha mãe depois de 10 anos, então eu tive pouco contato com meu pai, que é uma referência forte, né, masculina na vida de todo mundo, eu acho. E acho que é a minha maior referência, assim, é meu pai. Mas eu acho que não sei definir o que é homem, porque eu acho que a gente vem com uns conceitos muito errados, sabe? Vem com fragmentos ali do que é ser homem, com questões impostas, e eu acho que agora, assim, com mais maturidade, que eu tô conseguindo perceber, assim, que ser homem tem a ver com algumas escolhas que a gente faz, com a forma de lidar com algumas coisas, sabe? No caso que, mesmo que você já provavelmente teve uma formação muito diferente que a grande maioria, né, por ter tantas mulheres, né, próximas a você, apesar de muitas mulheres, né, alimentar, né, fortalecer também, né, o machismo, mas assim, você acredita que, por exemplo, a sua desconstrução do homem clássico, né, você tipo romper já a ideia do que é ser homem, esse homem machista, esse homem tóxico, para você já tem um caminho desde sempre, porque você não teve esse referencial, talvez desde a infância? Mais ou menos, assim. Eu não acredito que eu não, por não ter esse referencial, mesmo assim eu não seja machista, porque a gente tem uma construção da sociedade. Sim. Como um todo, né? Igual você falou da mulher também alimentar isso, várias falas da minha mãe, de tias, assim, que alimentam, mas são falas que elas dão já, porque elas também são influenciadas, né, construídas ali
para uma sociedade extremamente machista, né? E por várias vezes eu me deparei com falas da minha mãe, assim, não falas muito graves, assim, tipo, homem chora, chorar não é coisa de homem. Esse tipo de coisa não teve porque a minha mãe é um pouco mais nova, então tem uns conceitos um pouco mais contemporâneos. Mas mesmo assim não deixa de ter fala, sabe? Não deixa de inventar isso. E, por exemplo, na escola, assim, tipo, na vida social você encarava já isso? Tinha mais, por exemplo, às vezes esse aspecto de formação do machismo veio mais em convívio social, por exemplo, então? Veio mais em convívio social, e eu acredito que em algum momento eu tenha pendido para esse lado mais machista para conseguir me enquadrar com os outros moleques, assim, vamos dizer, dentro da escola, porque mesmo não achando legal algumas atitudes, eu era muito excluído, muito distante. Eu tinha muitas amigas que eram meninas, a grande maioria. Acho que se eu tinha um amigo homem era muito, porque eu não gostava das coisas ali que aconteciam no meio masculino dentro da escola, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito excluído. É esquisito isso. E aí, por muitas vezes, assim, às vezes fazia algumas atitudes pra me enquadrar ali, sabe? E não era uma coisa que me deixava feliz em fazer. Acho que a escola foi o lugar onde eu tive mais isso de referência, assim. Não sei por a gente estar fechado ali naquele ambiente, mas foi onde gritou mais essa questão de por eu não ter um referencial grande, masculino, mas feminino, e não me importar com isso, assim, eu era muito excluído, assim. Entendi. E aí era uma sucessão de coisas, um acréscimo de coisas, porque eu não tinha esse referencial masculino, então eu ficava meio confuso ali, justamente com essa pergunta, o que é ser homem? E eu não conseguia muito bem me definir enquanto indivíduo, assim, não conseguia definir essa individualidade. E tinha a questão de ser gordo também, né? Então, além da questão de não entender muito bem essa masculinidade, questão de ser gordo, que geralmente as pessoas associam gordo com o gordo não é homem de verdade, vamos dizer assim, o gordo não é uma figura máscula, porque não é uma figura padrão. E por exemplo, que nem na sua adolescência, essa questão da gordofobia, né, na época da escola e tal, tudo, você lidou disso? Afetou em você de alguma forma, assim, os bullying que você passava, assim? Você lidou de que maneira com tudo isso, assim? Afetou bastante, porque eu tive uma adolescência, assim, bem peculiar nesse sentido, com essa relação com a gordofobia, porque na escola os meninos não me zoavam porque eu era um cara grande, então eles tinham medo de me zoar. Mas ao mesmo tempo tinha uma certa exclusão em outros sentidos, por exemplo. Eu via que as meninas ficavam com os meninos mais padrãozinho, e aí eu ficava meio de escanteio ali, então eu não me relacionava muito. E eu não entendia isso, né? Cabeça de adolescente, o que passa, né? E eu não entendia muito por que essa preferência pelo padrão, sabe? Me revoltava um pouco. Que às vezes era uma coisa que fazia eu ter atitudes muito machistas, assim. De achar que a mina era burra porque ela queria o cara que era padrãozinho, e não eu aqui me achar mais inteligente do que o cara padrão. Então vira um ciclo de coisa, de preconceitos, né? É foda isso. E aí eu lembro que na época da escola, por conta disso, eu entrei pra academia e comecei a ficar muito bitolado, tomei várias coisas pra conseguir entrar nesse padrão, mas mesmo assim não rolava, sabe? Porque aquela questão, eu tenho um biotipo, né, que não tem como fugir muito disso. E aí chegou no extremo de quando eu terminei a escola, eu parei a academia e eu engordei novamente. E aí quando eu parei a escola eu comecei a tomar remédio para emagrecer. Então eu fiz um ciclo de sibutramina, aí foi o que estourou minha saúde mental, assim. Entendi. Então depois que eu tomei o remédio para emagrecer, eu comecei a ter síndrome do pânico, atacou depressão, ansiedade, e foi bem na época que eu comecei a fazer teatro. Entendi. E por exemplo, hoje,
como você já lida com isso? A questão da autoestima, né, a beleza, né, você ser gordo e se relacionar, que nem hoje, né, você tem uma companheira que é legal, tipo, né, tipo, acredito que vocês tenham conversas legais em termos de dela, não no sentido só de te acolher, mas simplesmente de você mostrar quem você é de verdade, né, tudo isso. Mas como que hoje você lida com isso, né, essa sua autoestima, a questão da gordofobia, você ser gordo, como que é isso? Eu vejo assim, hoje eu vejo que eu mudei muito meus conceitos, um pouco por conta da arte, de parar para pensar no gordo na sociedade, enquanto indivíduo gordo, o que eu posso fazer para tentar mudar esse cenário, para não alimentar, não rir de piada, por exemplo, como você falou no começo da nossa conversa. Me corrige se tiver alguma questão, porque às vezes a gente dá risada de uma piada gordofóbica e fala assim, mano, piada, sabe, não vai rolar nada, mas você não sabe a cabeça do outro, né? Você não sabe o que tá passando. Às vezes a piada bate mal e você acaba com uma vida. Sim. Então, mano, é complicado. Mas hoje eu consigo entender melhor, assim, eu não sei, depois, eu não sei se foi o teatro, se foi a vida que foi ensinando muito, assim, se foi a filosofia, não sei, aprender esse conceito de beleza, de estética. Não sei te dizer assim, a partir de que momento que eu passei a pensar por isso, mas mesmo na vida adulta, eu já sofri um caso de gordofobia dentro de um ambiente de trabalho, sabe? Então, dentro de uma determinada reunião, uma coach falou que o gordo era aquele cara que ninguém gostava, e olhando pra mim. Caramba. O gordo era aquele cara que ninguém gostava, que vivia preguiçoso. O magro não, o magro é aquele cara esperto, que gosta de trabalhar, que convive bem com os funcionários da empresa. E se passar adulto, isso é um absurdo. Sim. Porque na escola você até entende. Que a cabeça da molecada ainda... A cabeça da molecada ainda não tem uma opinião muito formada sobre as coisas. Mas adulto, velho. E aí eu fiquei muito chocado, assim. E acho que faz revisitar tudo aquilo do passado, né? Justamente. Você revisita aquilo que você viveu na escola, de preconceito. Mas quanto companheira, hoje eu tenho uma companheira muito, muito legal. Já tive outras companheiras que não foram muito legais. Teve uma situação, inclusive, eu não sei nem como falar, mas foi tipo assim, a menina que eu tava ficando, ela falou assim, olha, se emagrecer a gente transa. Caramba, mano. Foi isso, mano. Foi praticamente isso, assim. Eu tava passando por um processo de emagrecimento, antes desse remédio que eu tomei. Eu devia ter uns 17, 18, e eu tava ficando com uma menina. E a fala dela foi justamente essa, assim, sabe? Tipo, como recompensa. Caramba. Como se fosse uma coisa ruim e eu precisasse conquistar, sabe? E aí hoje não, hoje eu tenho uma companheira que é uma pessoa muito boa, que me acolhe muito e que por sinal me faz entender muito do meu lugar na masculinidade, sabe? Que é louco isso, né? Ela é uma mulher e me faz entender muitas coisas da minha individualidade e da minha masculinidade e o que eu posso fazer enquanto homem, sabe? Ela me acolhe muito, a gente tem conversa sobre padrão, às vezes sobre autoestima, porque é uma coisa que bate muito as meninas também, não só a gente. Sim. Mas ela sempre fala assim, eu te acho lindo, eu te acho... não independente, ela não usa independente, mas, mano, não altera em nada. Porque às vezes eu tenho uma postura mais preconceituosa comigo mesmo do que ela, sabe? Entendi. Não, mas eu tô gordo, E ela, não, você é lindo, cara. Você tá se boicotando, sabe? É meio que isso. Não, eu até me arrependo você falando dela, assim, porque vocês é um casal que eu admiro, acho legal, né, a conexão de vocês, sim. É um negócio que eu acho bacana mesmo. E eu acho que é isso, né, tipo, eu acho que não é à toa que hoje, atualmente, a gente fala companheira mesmo, né, tipo, eu gosto de usar esse termo, porque eu acho que é isso, tem que ser isso. Né? Se ela, às vezes, achar o que ela deve cobrar, né, tipo, sei lá, cuida da sua saúde, sei lá, tipo, que nem eu já tive companheiro, não, beleza, você é lindo, tipo, eu gosto do jeito que você quer, mas você viu lá o resultado do exame que você fez, né, tipo, nesse cuidado de saúde, beleza, né, eu fico tranquilo, mas assim, eu falo da minha experiência também, assim, eu demorei muito, e aí foi até uma conversa, né, que eu tive com o Ale, que fez parte do projeto também, que ele tinha uma questão também de autoestima, tipo, o meu processo, por exemplo, até da minha autoestima, assim,
foi eu mesmo trabalhar comigo mesmo, primeiro. Para depois eu ainda começar a aceitar, às vezes, um elogio dos outros. Porque às vezes eu aceitava, eu escutava um elogio, mas não aceitava. Porque eu falava, tá, beleza, né? Tipo, né? Eu acho que não. Demorei também, eu tive esse processo, né, de aceitação, tudo, e hoje eu acabo ficando mais tranquilo. Mas eu acho que é isso, né? Tipo, é muito complicado para nós, porque desde pequeno, né, desde a escola, eu tive essa situação também de eu ver os caras, tipo, mano, o cara não estuda, o cara é malandrão, tipo, tranqueira, tipo, e a mina, né, a mina que eu gostava tava com aquele cara. Deu caramba, mano, onde que eu tô errando, né? Tipo, né, e é só isso e tal, daí eu ficava, era um negócio que me afetava muito. E aí, né, eu fui assim, foi até na faculdade que eu tive um momento, daí eu comecei, acho que por estudar, por estar lendo, por estar entendendo, eu comecei a melhorar um pouco em relação a isso. E aí, assim, o que eu já queria engatilhar é a questão, assim, justamente para você, né, você, né, buscou o teatro e tal, tudo, você já buscou o teatro pensando nessas questões pessoais, né, ou teve alguma outra coisa, né, além disso, né? Vamos fazer umas aqui, ó. Já. Então, eu busquei o teatro, na verdade, porque eu queria falar. O que acontece? Não é que eu era um privado de falar, mas eu não tinha um lugar para falar aquilo que eu queria. E aí, passando nesse monte de turbilhão de coisa na adolescência, eu falei, cara, eu preciso canalizar isso em algum lugar. Aí eu lembro que eu fui procurar luta e tal, mas gostava, mas chegou um momento que eu tava me machucando muito, eu falei assim, cara, não vai rolar mais. E aí um monte de gente falava assim, vai procurar o teatro, você é um cara engraçado, que tem um outro estereótipo também do gordinho, né, engraçado. E aí eu fui procurar o teatro para conseguir ter um lugar legal para falar. Só que aí eu comecei a descobrir que era muito mais do que isso, sabe? Comecei a me transformar, que é isso que você falou, comecei a estudar e comecei a ver um mundo diferente. Eu comecei a ver no teatro o corpo como corpo. Mano, é um corpo. Dependendo de ser um corpo gordo, um corpo magro, alto, baixo, é um corpo. Uhum. E aí, partindo desse ponto de vista sobre o corpo, eu consegui me entender mais, sabe? Consegui relaxar também, falar, mano, é um corpo e aí, estamos aí. Entendi. E mesmo, por exemplo, que nem você já tá, quantos anos no teatro já? Isso. Eu acho que deve fazer uns 6 anos. Não sei. Por exemplo, tende a gente a ter a proximidade, por exemplo, quando a gente está nesse universo, nesse espaço, pessoas com cabeça mais aberta, né? Pessoas que refletem, estudam, né, pesquisam, mas você já, né, nessa situação de teatro, desde trabalhar ou ensaios, oficinas, você passou por alguma situação gordofóbica também? Já teve várias situações. Porque eu acho que é uma coisa muito enraizada e às vezes ela não é perceptível. Mas, por exemplo, se eu tenho um espetáculo para fazer, o figurino não me serve, e aí quem está me contratando não adequa esse figurino para mim, a pessoa está sendo muito gordofóbica. Uhum. Foi o que aconteceu com o Paulo Vieira esses dias, né? Teve uma situação no Caldeirão do Hulk, alguma coisa assim, que ele ganhou lá no cinturão e o cinturão não serviu dele. Mano, é se pensar o mundo pro gordo, sabe? Sim. A gente passa isso muito quando vai em loja, por exemplo. Você chega numa determinada loja, você vai lá procurar, ou tem um setor muito restrito pro gordo, que não tem uma variedade, então assim, você fica limitado a vestir aquilo. Uhum. Você não tem um leque, tipo assim, eu quero colocar uma saia, por exemplo, quero colocar uma coisa mais descolada, um macacão, você não tem essa opção. É muito. Hoje tá começando um pouco mais. A gente tem um leve resquício disso, né? Sim. Mas ainda hoje você vai em lojas, tudo manequim. Você não acha coisa pro gordo. Sim, realmente, tem muitas lojas que eu, por exemplo, eu já sei que eu não vou, eu tentei mais de uma vez, tipo, não, vamos lá procurar de novo, vai que dessa vez vai ter. E aí só de você esticar a camisa na frente, você vê que o GG ou o Extra G mesmo não é o que fala mesmo, né? E aí é muito louco que o mercado, o próprio sistema quer que a gente emagreça, né? Faz uma pressão pra gente emagrecer. Olha, se você não emagrecer, você não tem roupa pra vestir. Uhum. Muito louco isso.
Ah, e até eu acabei pulando, é verdade. Eu ia até assim, tipo, não sei se é uma situação delicada, o lance da menina, eu acabei enrolando e acabei falando. Que falou do lance, né, de transar, né? Voltando pra aquilo. Você acabou, que, por exemplo, você terminou com elas, eu fiquei curioso no sentido assim, porque a minha atitude eu acho que seria isso. Não, mano, se não é assim que você me quer, então nem vai ter de nenhum jeito, né? Então, foi por aí e não foi, porque o que acontece? Na época, minha autoestima era tão baixa que eu falava assim, nossa, mano, se chegou nessa situação de extremo, talvez eu tenha que repensar como que eu tô me alimentando, como eu tô me comportando, tá? Então a culpa veio pra mim. Entendi. Entendeu? Eu não pensei assim, nossa, a mina tá sendo muito escrota, vou terminar aqui a relação e acabou. Não, eu ainda achei que seria o problema. Aham. Mas não demorou muito assim, eu tive um start e falei, opa, pera lá. Não, acho Aham. que eu tô misturando as coisas. Aí eu não fiquei mais com ela. E até daí justamente por essa experiência, tipo, pós isso, você teve um aprendizado de sabe, observar melhor quem às vezes você ia procurar, quem você ia se relacionar, você conseguiu ter essa crescer dessa maneira e depois? Sim, não também. Por quê? Aham. Porque eu vejo que assim, justamente por essa situação da escola, de não ter me relacionado na escola, essa questão de ter me relacionado com uma pessoa assim, que Uhum. tem uma fala dessa que é horrível, eu acho que cada vez mais a minha autoestima foi ficando bem baixa. E aí você acaba não tendo um filtro muito grande com quem você vai se relacionar. Entendi. Então, eu acho que não só depois da situação, mas também pelo histórico ali na escola, que é onde a gente aprende a viver, né? Vamos dizer assim. A partir disso, comecei a me relacionar com pessoas muito ruins, assim. Entendi. Vim depois de um tempo, mesmo fazendo teatro ali e tal, com a cabeça um pouco mais aberta, vamos dizer assim, eu mesmo assim já me relacionei com pessoas tão horríveis quanto essa menina que falou isso, sabe? Então, agora que eu tô num processo, é o que eu falei da minha companheira hoje. Aham. A minha companheira hoje, que tá me fazendo entender algumas coisas da minha individualidade, e depois também de terapia, que eu comecei a entender um pouco da minha individualidade, me reconhecer como um cara gordo e conseguir lidar com isso da melhor forma, sabe? Não, é bacana você falar isso. Porque que nem que nem, por exemplo, o lance da minha autoestima, que nem eu falei, o lance da beleza, hoje eu tenho um pouco mais nessa construção, essa definição mais tranquila. Mas, por exemplo, eu sou tímido em relação a isso. Por exemplo, eu não chego numa menina que eu tô paquerando. Tipo, ela não sabe que eu tô paquerando ela, no final das contas, porque eu não consigo. E aí é muito ainda coisa que eu tenho que trabalhar, né, dessa minha autoestima. Tipo, eu me entendo hoje bonito, mas eu não consigo ainda, acho que justamente por não ter tido essa bagagem de experiências, de tentativas, eu sou travada até hoje nesse sentido. Então, é legal porque justamente isso. Por exemplo, eu tive situações legais, né, como muitas situações ruins, né, e mesmo assim, mesmo tendo relações que a menina foi muito legal comigo, com situações ruins, que eu não tá à vontade, não gostar da situação, mesmo ela sendo legal, eu não fui legal comigo mesmo. E às vezes acabei não sendo legal com elas, né, também, com situações que eu tive, porque é isso. Porque às vezes cria uma trava em mim, que às vezes ou eu corro da situação e não resolvo nada, né, ou eu acabo, tipo, fingindo que não existiu e também, né, não resolve nada assim, ou simplesmente vou embora, assim, né, tipo, isso, assim, acabo, né, ainda não resolvendo, né, algumas coisas, por isso que eu até já quis mostrar, voltar para isso, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá ok. A questão da religião, né, tipo, eu já até fazer umas fotos, você já olhando aqui posado. Não, olha aqui pra mim mesmo. Tem, vamos fazer, tipo, aqui, daí mostra também. Só vira um pouquinho. Aí, isso. A questão da religião também, da sua formação da masculinidade, ela tem alguma influência? Acaba não tendo? Como que funciona? Ela tem uma influência porque essa questão da religião, ela define minha individualidade, né? Antes de eu entrar pra Umbanda, ninguém na minha família era um bandista. E aí, eu era um bandista dentro de casa, com a minha mãe e meu padrasto, e fazia parte da minha individualidade. Aí depois que eu fui trazendo eles pra Umbanda, e foi ficando tudo bem também, mas também sofri preconceito da Umbanda, por ser um bandista, quer dizer.
O que foi acumulando, né? A gente vai fazer um trabalho até no Senac sobre isso, e aí no texto eu coloco, porque eu fui tentar acolhimento no teatro, aí no teatro eu sofri preconceito, né? Gordofobia. Aí eu fui talvez procurar um certo acolhimento na religião, todo mundo procura alguma coisa pra... Aí procurei na religião, passei a sofrer preconceito por ser um bandista. Então, assim, nenhum lugar a gente tá salvo, sabe? Do que isso. Eu acho que é uma coisa que a experiência começou a me dar. Eu acho que a gente tem que buscar o que nos faz bem, né? E sem se preocupar com o outro mesmo, no final das contas, né? Porque, que nem hoje, minha preocupação, se eu sou gordo ou não, é pelo meu estado de saúde. Não, né, estado de beleza, se eu vou atrair alguém. Eu sei que, tipo, sei lá, tipo, vai ter alguém que vai gostar de mim, né, tipo, e acabo ficando tranquilo com isso. Porque se a gente entrar nessa pilha, né, dos outros, acho que é justamente isso. Vai fazer você foi para um lado, apanhou, foi para o outro lado, apanhou, então não tem como. Vai apanhar, porque o problema não é com a gente, o problema é o sistema, né? Sim. O problema é a sociedade. Uhum. E aí são outras coisas que tem que ser revistas, não a nossa individualidade, pessoalidade ali, né? E aí, por exemplo, você no comecinho você falou da sua questão da sua masculinidade, né, ter sido esse processo, né, o que é homem, o que não é. Você teve, né, toda essa formação à base com muitas mulheres, mas hoje já, né, tipo, mesmo com essa experiência social que você teve, e aí foi o que trouxe mais o machismo para você, o que você procura desconstruir em você, que você, por exemplo, que você ainda pratica, né, dentro da sua masculinidade, dentro do machismo, que você ainda, tipo, quer superar, assim, tem alguma coisa que você identifica que ainda está enraizado, que está forte em você, mesmo você ter tido essa formação diferente do que, por exemplo, eu tive mesmo, né, tipo, já muito desde pequeno, né, ser homem, ser machão. Então, tem várias coisas, assim, que eu observo. Tem umas coisas, por exemplo, que eu não tenho problema nenhum em carregar a bolsa da minha companheira. São coisas que socialmente, assim, as pessoas talvez vejam de mau tom. Mas tem outras coisas que eu faço também, que a gente às vezes que é da arte, que tem uma cabeça um pouco aberta, a gente acha que é muito desconstruidão. E aí a gente vai vendo que não rola muito assim, sabe? Não é porque você é artista, você tem a cabeça um pouco mais aberta que você não vai ser machista, não vai ter atitudes machistas. E aí, mais uma vez, minha companheira entra nisso porque meio que é o mediador, sabe? Assim, você tá sendo machista. E aí quando ela fala, eu paro pra observar e falo, opa, pera lá. Mas acho que, enquanto assim, Charles, o que eu observo é a questão de julgamento e de... Como que eu posso falar? A questão de subjugar os outros, de julgar... Eu acho que a gente, enquanto homem, a gente se coloca num lugar de muita superioridade. Eu vejo que os homens, em geral, se colocam nesse lugar. E principalmente com relação às mulheres. Eu vejo que a gente julga ideia, julga talvez um modo de se portar ali, e aí eu entro na questão assim, quem que deu esse poder pra gente, desse julgamento, sabe? E acho que é o que eu mais trabalho, cara. Porque é fácil, de vez em quando eu me pego olhando pro outro e apontando o dedo, sabe? E aí é uma coisa assim que eu até fico constrangido quando eu percebo que eu faço. Eu falo assim, putz, mano, tô sendo muito escroto. Mas não é uma coisa que eu tento trabalhar. Não é fácil. Não é fácil, porque é uma coisa que vem construída, assim, os homens acham que tem esse falso poder ali, né? Tem esse poder na mão. E aí eu entro muito na questão, uma coisa que deixa muito nítido isso, por exemplo, é difícil você ver homens sendo fã de alguma mulher. Não tem como ídolo aquela mulher, né? A gente geralmente tem como ídolo outro homem. Fica nítida essa questão do poder, sabe? Então eu admiro o cara porque eu dou um certo poder pra ele ali. A mina não. E aí eu trago ela pra esse lugar de objeto, dessa objetificação. Não, legal você falar isso, legal também. E aí uma coisa que eu queria, né, tocar com você, em relação justamente para você estar no teatro e tal, tudo, é algo que também muitas vezes, né, nós homens, por exemplo, né, talvez mais na adolescência, né, não tanto que, por exemplo, né, na fase adulta, quando a gente faz teatro, a gente não escuta tanto isso, talvez por alguém muito fora desse universo ainda a gente vai escutar, é a questão justamente assim, da chacota em relação a... É o mundo do gay, quem faz teatro é tudo viado, tudo,
né? Ou se não é, não assumiu ainda, você passou por isso, você ainda encara, né? A gente ainda acho que tá até num... Acho que antigamente eu escutava mais isso do que hoje, mas eu acho que é muito mais pela questão da idade ou pela proximidade das pessoas que eu estou hoje, também está inserido muito nesse universo, mas você ainda percebe alguma coisa em relação a esse sentido? Pra mim foi assim, foi por um outro lado. O que acontece? Eu já ouvi isso lá no começo, e as pessoas ficavam muito curiosas, inclusive as pessoas do teatro, em querer saber a respeito se eu era... falava assim, e aí, Charles, do que você gosta? O que você é? Você é homem? Você não é? Tinha essas perguntas mais assim, quando eu entrei no teatro. E aí eu comecei a responder muito assim, cara, eu gosto de gente. Sabe, não vou definir, sou heterossexual. Não, eu gosto de gente. Eu não sei, cara. Às vezes eu posso me apaixonar por um cara que é legal, ou por uma outra mina que é legal. Não sei definir isso, sabe? E no teatro já me pegaram por um outro lado. Como não conseguiram me pegar por essa questão, eu entrei pro teatro, então eu sou o gordinho engraçado, que é aquela questão que a gente já tinha falado. Então foi por um outro lugar. O Charles não tá no teatro porque ele é um cara afeminado, vamos dizer assim. Que é uma palavra bem ruim, mas ele não é porque é afeminado, é porque ele é um gordinho engraçado. E aí me colocaram nesse lugar por muito tempo. É um gordinho engraçado, então ele tá no teatro pra fazer graça. E aí, às vezes, eu me colocava nesse lugar pra ser mais aceito. E eu fui descobrindo, opa, pera lá, não quero ser palhaço de ninguém. Não assim, sujando a imagem do palhaço, mas eu não quero trabalhar de graça pra ninguém, sabe? Sim. Fazer rir. E por muito tempo eu me coloquei nessa situação, não só no teatro profissionalmente, mas na vida. Então, eu me colocava por obrigação, eu tenho que fazer as pessoas rirem. Porque eu sou o gordinho engraçado. E não, mano, não funciona assim. Eu acho que o grande problema também, eu passei por isso também, porque mesmo que eu demorei para ir no teatro, eu até fui pro teatro, mas eu era, né, já adulto, na faculdade. O problema nem é a gente ser o gordinho engraçado, é que na verdade a piada é a gente. A piada é a gente, exatamente. E assim, uma piada bem de mau gosto, não é uma piada legal, né? Então, às vezes assim, ela tem histórias, situações que colocam ali, se fosse um magro não seria tão engraçado, né? E cara, e as pessoas às vezes não percebem o quanto, que nem o lance que você falou até de se policiar em relação às piadas, às brincadeiras. Cara, eu assim, de um tempo pra cá, de alguns anos, assim, é muito assim, por exemplo, a famosa videocasseta do Faustão, né? Tem muitos vídeos às vezes que, colocava lá, vai fazer gordice. Cara, se tem um negócio que me pega, assim, que me deixa nervoso, é difícil eu ficar nervoso. É isso, sabe? E aí, assim, tanta gente talentosa, tanta gente, gorda que faz tanta coisa, faz, né, prova que não tem nada a ver ser gordo ou não pra fazer tudo, né? E aí, assim, se tem hoje um negócio é isso, e aí, né, desde derrubar um copo, tropeçar, fazer qualquer coisa, escutar isso, é um negócio assim, é isso, colocar o gordo como uma piada, como é um negócio, e aí me tira fora do sério mesmo, deixa eu ver aqui, vamos ver o horário, que daí a gente continuar lá. Vamos encerrar aqui, porque daí tem algumas perguntas até relacionadas mais do teatro, né, que eu pensei justamente a gente já fazer lá, daí a gente continua. Só desligar aqui. Então, Charles, para dar continuidade, né, eu pedi para vocês escolherem, né, todos os personagens de um lugar, né, um lugar que acabava, né, tendo essa relação. A gente já falou um pouquinho do teatro lá na sua casa, mas eu queria que você falasse um pouco justamente do que é, né, o teatro, por que você acabou escolhendo o teatro para definir, que ajuda na construção da sua masculinidade. É um lugar bem significativo para mim, né? Aqui, por exemplo, foi onde eu comecei a fazer teatro, né? E é um lugar muito afetivo, assim, para mim. Eu comecei a fazer teatro, como eu te falei lá em casa, que por uma questão não por uma questão de ter voz, assim, porque eu acho que eu já tinha essa voz, eu não tinha onde falar, assim, não tinha um meio. E aí no teatro eu fui encontrando esse meio, sabe? Encontrando aonde colocar a minha voz. Aqui no SESI foi onde eu comecei, fiz o primeiro espetáculo.
comecei fazendo os cursos livres, depois fui fazer o curso de múltiplas linguagens, que é um curso mais longo, e foi muito legal, assim, um aprendizado muito bom. E eu acho que ele interfere diretamente, porque assim como uma religião, que não deixa de ser uma religião também, porque é uma dedicação total. Tem um professor que costuma brincar e falar que teatro é igual Casas Bahia, dedicação total. Nossa, nunca tinha escutado. E aí, cara, vira um modo de vida, sabe? Você precisa dedicar totalmente àquilo e você não tem folga, vamos dizer assim. Você sempre está pensando no teatro, você se pega pensando para o teatro sempre. E é isso, assim, acho que influencia diretamente na minha masculinidade, porque é o lugar onde eu vou ter fala, onde eu vou ter voz. Eu falo daquilo que eu quero, da forma como eu quero, né? É um lugar de muita liberdade. E foi onde eu aprendi muito também, assim, porque é o que eu falei, eu vim com alguns conceitos da escola, por exemplo, e aí no teatro eu peguei uma galera com a cabeça mais aberta, que foi me dando referências que eu não tinha. E se não me dava referência, me dava lugares onde buscar. Entendeu? Entendi. Onde buscar coisas para abrir um pouco mais a cabeça. Você acredita que justamente por esse contato com pessoas mais maduras ou que te deu referências, né, para você buscar conhecer mais, contribuiu justamente mais para o seu olhar para você mesmo? Sim. O teatro é uma arte do autoconhecimento. Então foi um lugar justamente para isso, para eu começar a me entender enquanto indivíduo. E a entendendo essa individualidade, fui entendendo essa masculinidade, aonde ela está, até que ponto ela era tóxica ou não, e conseguir trabalhar da melhor forma para ser cada vez menos tóxica, sabe? Uhum. Eu acho que foi bem por aí. E eu, assim, eu lembro de algumas vezes eu sair daqui muito contrariado, sabe? Porque eu estava no começo, começando a desconstruir algumas ideias, você fala, não é possível, eu tô com essa ideia errada. Uhum. É aquilo que a gente entra dessa síndrome do poder que o homem tem. E aí eu falava, não, cara, tô sendo muito escroto, olha isso que eu tô fazendo. E aí foi difícil. Vamos dar um tempinho para esse chiado eles parar, vamos fazendo foto enquanto isso, só? Pensei umas fotos. Fica aqui mais pra cá, ó. Fica aqui. Vamos ver como vai ficar. Fica mais pra cá pra gente. Não, pode fazer. Vai mais pro meio delas mesmo, voltando. Fique em pé primeiro. Deixa eu ir mais perto. Deixa eu fazer aqui. Vamos fazer sentado também, ó. Senta agora. Aí. Oi. Será que eles vão parar com o chato? Quer fazer sentado aqui só pra... Ah, vamos, legal. Legal. Senta aqui mais pra cá, que até que eu vou ter mais espaço. Daí eu pego ali. Aí. Será que não vai parar? É chiado ou é bar isso aqui? Frente, se tá escrito teatro. Pode ser, a gente vai pra lá, a gente vai indo. Cada esse chiado não vai ter como eu vencer na edição. E aí você conseguiu salvar o material daqui? Pelo menos já tem algumas fotos. A gente já tá aqui porque esse chiado vai. Aí é foda pedir pros caras parar.
Eu já continuo. Ah, tá. Deixa eu ir atrás disso aí, então. Ah, parou. Vamos continuar aqui. Já que parou agora. Vou aproveitar, então. Vamos ver, se voltar a gente sai de novo. Aham. Uma coisa que, por exemplo, lá mesmo eu falei, né, que eu já tinha pensado em perguntar e guardei pra cá justamente por ser o local do teatro mesmo. Por exemplo, quando... Vamos ver. Vamos lá pra fora. Vamos pra lá. Então não vamos vencer. Teatro é isso. Faz parte, né? Ali vai estar muito estourado. Vamos fazer aqui mesmo? Deixa eu usar a exposição aí de fundo até. Nossa, eu não tinha visto aquela. Bonita. Pode? Deixa eu ver, pega. E aí um lance, por exemplo, que eu queria ver você falar do teatro. Eu até falei o lance lá, né? A questão de às vezes, de eu ser de uma época ainda que zoavam muito, né? Quem fazia teatro ser viadinho, não sei o que lá, né, ser gay e tal, tinha muito essa questão pejorativa. Eu queria falar justamente assim, você, né, nessa concepção, né, ser um homem gordo, né, tá em cima de um palco, né, como que é isso? Porque é isso, né, tipo, sempre é colocado pra gente que a gente não pode ocupar os espaços, principalmente um espaço de destaque, né, sendo artista, né, dentro de um teatro, né, e ainda você, por exemplo, em vários espetáculos usa colã, usa roupa justa, né, mostra, né, não esconde nada, né, tem espetáculo que às vezes o figurino pode disfarçar uma situação ou outra, mas muitas vezes não, né, você, né, se coloca ali, né, e age tipo, de uma forma muito natural, você se apresenta muito bem, né, não percebo nada em termos de se constranger, não sei até onde foi essa construção para você chegar nisso, mas eu queria justamente você falar sobre isso, como que é você um homem gordo ali em cima do palco, né? Foi fácil? Foi difícil? Como que foi esse processo da chegada de você em cima do palco? Eu acho que como você falou agora, foram processos, né? Então, no começo foi muito difícil, porque no palco você fica despido, vamos dizer assim, né? Uhum. E por conta da timidez, por conta do preconceito que você já sofre, por conta dos casos de gordofobia, a gente tem uma tendência assim, a se fechar. E aí no palco não tem como se fechar, eu tive que abrir isso. E no começo foi dolorido, assim, eu acho que com todo o processo de desconstrução, né? No começo é bem difícil. Mas depois, não sei, foi ficando natural, assim, sabe? Por exemplo, da roupa que você falou, de usar colã, algumas coisas assim nos espetáculos, eu acho que é difícil, porque entra muito na questão assim, às vezes a roupa não é confortável, entendeu? Mas não que é difícil utilizar ela, assim, eu não acredito nisso de esconder o corpo, eu acho que não, eu tenho que, inclusive, me reafirmar aqui, não sou um cara gordo, estou no palco, olha aqui, olha pra mim, pra não dar abertura pra me apagarem, sabe? Uhum. Pra não validar minha existência. E eu acho que só o fato de estar lá em cima do palco, um cara gordo em cima do palco, já é uma puta de uma vitória, sabe? As pessoas vão ter que aceitar o cara que tá ali, gordo, falando. E eu gosto muito mais quando eu não tô no palco, nessa condição, o gordinho faz rir. O gordinho também emociona, que também sabe fazer outras coisas no palco que não a piada. Que não se coloca como piada, que faz rir, mas também faz chorar. Gosto de estar nesse lugar. Isso é bacana, porque é isso, né? Acho que são questões, desde o movimento, né, gordo, né, tipo, de você superar isso, não ser só o gordinho engraçado, que muitas vezes é caracterizado, personagens desse jeito, assim como, por exemplo, para os negros, alguns personagens estão caracterizados, né, só, né, principalmente em novelas, né, fechado né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, foi legal você tocar nesse ponto. E aí, por exemplo, até o lance, por exemplo, do corpo no teatro, eu lembro muito a experiência que eu vi você passando, acompanhei, né, daquela oficina do Rosa dos Ventos, né, da cambalhota. E aí até no dia você fez uma postagem, né, tirou a foto, fez uma postagem falando justamente isso da superação, né, de você fazer uma cambalhota.
E aí eu queria falar que dentro desse processo, né, que você teve para estar em cima do palco, que naquele dia você teve pessoas que te abraçou, né, de te ajudar e mostrar, não, você não é o ser gordo que você não vai conseguir fazer cambalhota. O pessoal do Rosa dos Ventos, muito bacana, em insistir, em falar, não só insistir, mas dar suporte na sua caminhada dentro do teatro. Você encarou mais pessoas que te deram essa ajuda, esse suporte? Ou também teve pessoas que, tipo, ali nos bastidores eles faziam uma piadinha, seja, né, às vezes em relação ao figurino, ou, esse personagem não tem nada a ver com eles. Teve essas situações dentro desse processo? Tem essas situações, e acontece assim, ela de várias formas, porque acontece ela de uma forma mais velada, porque a pessoa, exatamente por estar nesse meio artístico e tal, ela não quer escancarar o preconceito dela, porque fica ruim, inclusive, para as relações dentro do ambiente. Mas tem também pessoas que não velam de forma alguma e fazem essa ação preconceituosa direta. Eu passei por algumas questões relacionadas a figurino. A personagem não tem essa lembrança especificamente. Tem essas coisas assim, que são de praxe, que por exemplo, a gente que é gordo não vai fazer um galão principal. Isso aí esquece. Mas isso aí já são coisas que não é nem da pessoa, são coisas que são não é instituída pela arte, mas já vem de um imaginário coletivo, vamos dizer assim, sabe? O gordo não pode ser o galã. Essa mesma coisa do gordinho é o engraçado, o gordo não pode ser o galã, era lá. E eu acho legal quando se brinca com isso no teatro, sabe? Das artes em gerais, assim, eu vejo que o teatro é uma arte que acolhe mais. Não que não tenha essas questões de preconceito como a gente está falando, mas é uma arte que acolhe um pouco mais. Minha experiência pessoal, assim, vendo pessoas, por exemplo, na dança, eu já vi muito pior essas questões com biotipo. Na dança, não consigo lembrar assim. Na TV. Sim, TV é muito forte. TV. Então eu gosto muito assim, de estar no teatro, de estar reafirmando enquanto homem gordo no teatro. Entendi. Nesse lugar. E tem alguma coisa que você acha que eu acabei não perguntando, que você acha importante falar, que, né, da sua experiência, tipo, que às vezes a gente acabou não conversando? Não, eu não acho que tem. Eu acho que assim, importante uma coisa que a gente conversou, que é isso da gente não tentar se enquadrar nas coisas que impõem pra gente. Porque sempre vão falar o tipo de corpo que você tem que ter, o tipo de ação que você tem que ter, o tipo de roupa que você tem que usar. Sempre vão estar falando isso pra gente. Eu acho que a gente não tem que entrar nessa pilha. Acho que você tem que fazer de acordo com o que você quer, entendeu? Entendendo o espaço do outro, respeitando o espaço do outro, respeitando o seu espaço principalmente, as suas ideias, os seus ideais. E é isso, assim. Eu ia falar uma coisa, esqueci agora, fugiu. Eu ia falar um negócio que é importante. Vamos fazendo umas fotos, vai, que às vezes você acaba lembrando. Fica aí, vamos fazer ser mais paradinho mesmo, posando. Deixa eu vir pra cá. Cruza os braços. Vamos fazer uma. Olha que gato, homem. Gatão. Nossa, eu esqueci agora, fugiu o que eu ia falar. Bom, enfim. Vamos ver. Mas é isso. Agradecer demais a participação aí no projeto. Acho que acho que partiu daquela conversa a gente lá na frente da fábrica, que tipo, daquele dia eu falei, não, tem que ser ele no projeto, porque é isso, porque eu admiro muito justamente esse lance de você em cima do palco, né, se apresentar, a sua postura, você é um homem, tipo, né, a gente, tipo, às vezes por ser grande, ser grandão, às vezes as pessoas acham que a gente só vai ser grosso, mal educado, né, e você tem uma leveza muito, assim, no trato do dia a dia, você tem uma leveza na hora de conversar, tal, tudo. Daí eu falei, não, tem que ser, justamente porque quebra muitos paradigmas. Não era só a questão do gordo também, mas você rompe muitos paradigmas, né, do que é masculinidade. E aí hoje, conversando com você falando,
né, da sua base ali, familiar, que foi muito mais mulher, cabe a entender justamente da onde vem essa leveza. E aí faz de fato entender, assim, na minha pesquisa, tudo que eu tenho lido, a importância da gente ter que conviver com mulher, ler mais, né, autoras mulheres, né, e aí você é a prova, justamente por ter tido mais perto, né, de mulheres, você ter essa masculinidade, né, mais saudável. Eu vejo hoje assim, que tem muitas coisas ainda que eu reproduzo, mesmo tendo passado lá com meu pai antes dos 10 anos, sabe? Tem muita coisa. Mas eu tento combater ou conviver melhor com ela, sabe, hoje. Por exemplo, a questão dos ciúmes. Ciúmes é uma questão que eu vejo que é muita reprodução. Eu via como meu pai era um cara que ele não era um cara ruim, mas pecava nisso, por exemplo, com a minha mãe, extremamente possessivo, ciumento. E hoje eu tento mudar isso, sabe? Que é uma coisa que eu vejo que eu reproduzo. Mas tem outras coisas, por exemplo, também do meu pai que era muito legal. Meu pai era um cara romântico, um cara fofo, esse trato social, por exemplo, que eu tenho, de ser um cara grande, mas um cara grande, mas um cara fofo, vou dizer assim. Meu pai era esse cara. Meu pai era um cara que ele era grande, mas ele era um cara fofo. Sabe? Ele sempre tratava as pessoas bem, gostava de conversar, era mais expansivo do que eu. Ah, que legal. Então é isso. Fechou. Tamo junto.